Ministério do Turismo e Valorec apresentam Cine Brasil, Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Valorec. Apoio São Brás do Suaçuí, Administração 2021 a 2024. Realização Cinear, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução. O filme se inicia com a imagem da Igreja Matriz de São Brás do Suaçuí em destaque. Surge o título em letras brancas sobre a imagem, São Brás do Suaçuí, setembro de 2022. 9h30 já era noite alta. Como dizia o José Herculano Amâncio. Cantor, né? Noite alta, céu risonho. Isso, a noite alta era 9h30, 10 horas. Parava, cada casa eles paravam e tocavam um pouco, cantava. Berenice Áurea de Albuquerque. E a época avisava a gente, ó, hoje vai ter seresta na porta da sua casa. Outra época vinham de surpresa. Você gostava? Nossa Senhora, muito bonita. Tinha diversas histórias. A câmera mostra a simplicidade da Igreja Matriz, com 2 colunas pintadas de amarelo e uma cruz no topo. Saía fazendo serenata. Então, Isídio Ribeiro Martins. Cantava, não faz assim não, menino, não faz assim não que eu choro. Tenha santa paciência, deixa eu deitar no seu colo. Ora, tinha as quermesses, as festas Maria Mendes da Silva e Souza. As voltinhas no adro, onde tinha as paqueras, os namoros. Nós tínhamos os grupos de jovens, tínhamos as horas dançantes. Desde criança... A cena na tela mostra a paróquia São Joaquim de Bicas, com vitrais, revestimento em pedra e uma cruz no topo. Do lado de dentro vemos o altar reluzir em cor de ouro, com muitas imagens sacras, castiçais e velas acesas. Amigos aqui e frequentavam Entre Rios, mas sempre os laços, o coração sempre falava: vamos a uma missa em Entre Rios, o coração não disparava. Vamos a uma missa a Suaçuí, o coração disparava. O que eu mais gostava era do carnaval, porque eu já desfilei na Portela, no Rio. Então, esse pessoal antigo que me conhece, meus amigos, tudo sabia. Aí me chamaram para me ser madrinha da escola aqui. 3 anos eu puxei a bateria daqui e vestia numa casa ali em cima, ali, em frente à pracinha, perto do meu irmão ali, guardava os instrumentos, tudo ali, e essa rua aqui era um movimento imenso. Eu era o fazedor de quentão para as festas. Fazia com gengibre, cravo, canela, aí adoçava, depois punha a pinga na medida que quisesse. A turma ficava doido no quentão. A festa de São Brás, que era no dia 3 de fevereiro, foi muita, era todo ano, e era muito animado. Eu fui festeiro aí uns 40 anos. Aí era de biquíni, corpão bonito, loura, cabelão dando aqui esse cacho, ficava bronzeando, eu ficava moreninha, cor de jambro, de biquíni, cada salto dessa altura. Quando não era sandália, era bota, eu pintava de prata. Nos dias das festas, os 9 dias é festa mesmo. Maria José Pinto de Souza. Principalmente no último dia, né? Que é o dia de São Brás mesmo. Desde Piquitita, que a gente já foi criado aqui, né? Então a gente toda a vida vai em tudo. Agora que eu não estou indo mais, quase. A cena se transforma em uma vista aérea da cidade, com casas situadas entre muitas árvores e ruas pavimentadas. A praça da Igreja Matriz, com coqueiros e um jardim bem cuidado, é destacada à frente do edifício religioso. Vemos Joaquim ordenhando a vaca. Que ia nascer de um filho do homem da fazenda, do velho. Aí vim papai esse menininho, petitinho, o homem passou lá, gostou de mim. Fiquei 1 mês, 2 meses gostando. Aí o velho lá gostava muito de mim, da dona da fazenda. Você quer ficar comigo? Fico. Joaquim Mariano da Silva. Nessa história, eu fiquei lá, essa vida minha toda lá. Eu acordo, eu levanto mesmo, assim, 4 horas da manhã.
4 horas da manhã, levanto, gosto de comer um mexidozinho, aí eu pego a luta. E nessa luta eu vou até de tarde. E como é que é a luta? Na luta eu pego a mula, levo o leite agora mesmo, vou da mula. Eu tenho uma dona aqui embaixo, que eu tomo conta do sítio para ela lá também, tomo ajuda aqui, tomo conta do sítio para ela lá eu mexo com gado para ela lá também. Eles falam, eu não alcancei, o pessoal mais antigo daí fala que passou um bichinho aí e ele falava suá, suá, suá. Aí botaram o nome Suaçuí. Entre Rios, que se chamava Brumado à época, também pertencia a Congonhas do Campo. Tinha as capelas e à medida que essas capelas se tornaram freguesias, Entre Rios foi em 1832 e São Brás do Suaçuí em 1850. Então eles iam criando uma certa emancipação, mas vamos dizer religiosa, eclesiástica, não uma emancipação política. Como Entre Rios ter a capela que se transformou em freguesia em 1832, aí Suaçuí deixa de pertencer a Congonhas e passa a pertencer a Entre Rios. Em 1850 aqui se torna uma freguesia e aí ela ganha essa autonomia eclesiástica. Principalmente a rua do Casarão aqui era de terra, tinha um pé de laranja do lado daquela última janela de lá, as laranjas docinhas, umas pedras grandonas em volta. Aqui tudo era de terra. As ruas ali do centro também, de terra, das meninas ali onde tem a árvore de cedro também. A origem do nome da cidade, Suaçuí, é um derivado ela vem do Tupi-Guarani. Então você tem Su, Açu, I. O que a gente tem designado disso aí é que o Su era uma raça de servos que viviam muito aqui na região, principalmente às margens do rio Paraupeba. Açu, que toda vez que você tem um prefixo Açu no Tupi-Guarani é grande, né? Assim que você tem o Mirim é pequeno, né? Itu, Mirim, Su, Açu seria o grande, o aumentativo, e o I, água. Então, a derivação de tudo isso aí seria a guarda do servo. Normalmente, quando você começava um povoado, a Igreja Católica vinha e ali ela marcava o seu território. As cenas na tela mostram a Igreja Matriz, a avenida principal com o nome da cidade grafado na grama e um grupo de jovens caminhando pelas ruas da cidade. Então, São Brás do Suaçuí. Daqui, de tudo, eu fui criada aqui. Não tinha essa casa, depois foi o que Tanim fez essa casa. O quintal vai até lá embaixo. Naquela época a gente reunia as meninas, amigas da gente, brincava de casinha, lotava aqui de criança para brincar de casinha. A gente brincava de pique, de roda, de pique, de esconder, né? De roda, muitas coisas. Eu com a minha família, as outras crianças também. E antigamente a gente destalava fumo para os outros, a gente mexia até com capina de arroz, ajudava a plantar milho, ajudava o pai da gente a plantar milho. Aqui o forte daqui, que era a vida, daí a lavoura de fumo. É o que mais tinha, todo mundo plantava. Eu mesmo, isso aqui foi comprado com dinheiro de fumo. Dá uma mão de obra medonha. São 3 produtos muito pesados para açúcar, fazer açúcar caseiro. Mexer com lavoura de mandioca também, fazer polvilho, farinha. Ia fazer som de fumo,
Esses 3 trabalhos é fabuloso, viu? Não é fácil, não. Eu mexi com isso tudo, então a gente sabe como é que é. Mas primeiro tinha que semear as sementinhas, né? Aí ia cuidar daquela semente, era um sacrifício. Para fazer as leiras lá no sítio e semeava. Quando estava assim mais ou menos, já era a hora de plantar, né? Aí a gente ajudar o pai da gente, depois foi marido, a plantar os fundos. Depois tinha que tirar o olhinho para ele não ficar pendoando muito. Depois panhava, punha numa pindoba, que se falava. Enfiava ele todinho, até para as folhas ficar ali, até ficar amarelinha. Quando estava bom para fiar, a gente ia lá e tirava ele de madrugada, enquanto ele estava macinho, né? A câmera se alterna entre a vista aérea da cidade e cenas em terra firme, mostrando a tranquilidade de São Brás do Suaçuí. As casas da cidade se situam entre muitas árvores. Vemos serpentear entre os edifícios ruas pavimentadas. Uma idosa é vista sentada em uma cadeira de descanso na varanda, enquanto as flores balançam lentamente ao vento. Então, aqui em Suaçuí, a gente ainda tem esse trabalho de ensino, de resgate, de divulgação dessa música setecentista mineira, que para mim é o grande patrimônio imaterial mineiro, porque é como se fosse uma peça na construção de uma igreja. Você fazia um templo desse aqui, maravilhoso desse jeito, a música tinha de seguir essa mesma qualidade, né? Essa mesma beleza. Então, as irmandades patrocinavam, bancavam os músicos. E foi uma música que começou, né, os eventos religiosos em torno da igreja e tudo mais. E também tinha, né, os batuques aqui, a gente já encontrei registros da existência de batuques. E descobri um músico aqui que se chamava Frutuoso Fernandes Lima. Os indícios são que ele era um escravo e possivelmente foi alforriado. E então há o registro no óbito dele, há um registro dizendo que ele era músico, e no óbito de um filho, ou no casamento de um filho, agora não me recordo, também há o registro que ele era músico. Você sempre teve aqui, até hoje, né? Você sempre, em todas as famílias, você tinha músicos. Músico de banda, músico instrumentista ou cantor. Isso aí é uma tradição que vem... você pega aí há 200, 250 anos, tem esse histórico, né? É dia. A luz do sol nos mostra flashes de um portal com a inscrição: "Não te esqueças dos que tanto te amaram", evocando a memória e história do lugar. Outra igreja com fachada e colunas azuis é mostrada ao lado de um parque com brinquedos. Atrapalha outro e assim vai. Como diz o ditado, não tem jeito de ser tudo só mão, não. Porque hoje a mão de obra manual acabou, e a máquina vem e faz tudo. O pessoal que precisa de ganhar dia a dia, tá difícil. Eu falo sempre que a gente já é bem vivido, já passou os trechos difíceis, tudo. A vida era assim, muito trabalhosa, mas num lado era melhor do que hoje. Hoje todo mundo corre para aqui, corre para ali, ninguém tem tempo de dar atenção mais. Antigamente parava, cortava a casa, tudo. E hoje ficou difícil. As cenas finais mostram os entrevistados do filme ao lado de seus familiares. Créditos surgem na tela.
Direção: Inácio Neves, Rafael Chaves. Câmera: Inácio Neves, Pedro Vasconcelos. Assistência: Ana Rita de Assis. Edição: Rafael Chaves. Produção: Rangel Moreira. O vídeo encerra com a imagem aérea de São Brás do Suaçuí.